Vamos ao vivo até Porto Alegre com o Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Que sexta-feira, hein? Melou geral depois do tarifaço do Trump e agora é uma dor de cabeça enorme para o nosso governo. A gente fala disso daqui a pouquinho, que já tinha outras dores de cabeça, né? Agora precisa de mais um remédio. Tá complicado. Vamos primeiro aí para os nossos números e depois comentamos o assunto. É com você. Pois é, está vindo em cima do tarifaço aqui, os mercados estão refletindo aqui problemas para o consumidor americano. O café não para de subir, o café que vinha caindo ultimamente. Por quê? Porque as exportações brasileiras para os Estados Unidos ficam quase inviabilizadas com esse tarifaço de 50%. Então, o café arábica já subiu em torno de 2% ontem, sobe de novo nesse momento, mais 2,3%. O café arábica é o principal produto de exportação do Brasil para os Estados Unidos. É o líder da lista de produtos exportados para os americanos. Aliás, tem 3 produtos aqui que encabeçam essa lista: o café, o suco de laranja e carne, né? Depois vem outros produtos manufaturados, que incluem inclusive aviões da Embraer, por exemplo, né? Ou seja, a lista é bastante expressiva. Então o café está subindo agora novamente por conta dessa escassez que se prevê no mercado americano. Como a bolsa é de Nova York, o mercado está refletindo o que vai acontecer lá, não aqui no Brasil, em termos de preços, né? E o suco de laranja, onde subiu 6%, agora está subindo 9,5%. Estamos falando de dólares aqui, ou seja, é uma explosão do preço do suco de laranja em plena colheita da safra brasileira, quando os preços deveriam normalmente estar caindo no mercado internacional. O que está sendo refletido aqui é o impacto lá nos Estados Unidos. O suco de laranja fica inviável para o país que mais consome suco de laranja no mundo, que são os Estados Unidos. E é produto importado do Brasil, que agora também fica inviabilizado. Então, o suco de laranja explodindo em termos de preço lá no mercado consumidor. Qualquer hora alguém vai reclamar por lá e isso nos favorece, de certa forma. Então, são 2 destaques. O boi gordo caiu, porque caiu o impacto da carne, a carne inviabiliza a exportação para os Estados Unidos, carne bovina, caiu o preço do boi gordo aqui no mercado brasileiro. Caiu bastante ontem, agora deu uma estabilizada, mas está mais para o lado de queda do que de qualquer possibilidade de recuperação no curto prazo. Estamos falando aqui do mercado futuro, né? Que antecipa as tendências desse mercado relativo à pecuária. Bom, de resto, Otavinho, o mercado de grãos, na expectativa da divulgação agora à tarde do novo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, que deve trazer novos números sobre a safra americana. E aí o comportamento, que não tem nada a ver com o tarifaço de Donald Trump aqui, é diferente. O mercado de soja caindo, 0,8%, milho praticamente estável nesse momento, trigo cai 0,8%, arroz em casca em Chicago também com perspectiva de queda de 0,3%. O mercado na expectativa, portanto, na divulgação desses números sobre produção, oferta e demanda, estoques, que sempre mexe de alguma forma com o mercado. Algodão em Nova York também cai 0,4%. Na contramão, já citei o café, que está subindo. Açúcar também com alta, 0,7%. E o cacau, alta de 1,3% nesse momento. No mercado financeiro, está vindo o dólar, volta a subir. Já subiu ontem e sobe de novo agora. Também com o impacto aqui do tarifaço de Donald Trump, que impacta no mercado financeiro. O dólar agora tem uma tendência de voltar uma espiral altista aqui, o que é inflacionário, né? Dólar com alta agora de 0,8%, R$ 5,58. E o mercado de ações, na continuidade do que aconteceu ontem, cai. Até porque várias empresas brasileiras listadas na Bolsa vão ser muito impactadas com esse tarifaço de Donald Trump nas suas exportações para os Estados Unidos. Então, o índice Bovespa 93 caindo, 0,7% nesse momento. Tavinho. Pois é, esse, sem dúvida alguma, é o assunto do momento. E ontem eu tive até que fazer um boletim especial para o pessoal da Band News FM, que eu faço os boletins às segundas e sextas, exatamente pedindo uma posição sobre isso. E aí depois os noticiários todos repercutiram, e aí bate diretamente no suco de laranja, na carne e no café, entre outros produtos. A Embraer, por exemplo, teve grandes prejuízos, outros setores também, mas no agronegócio o prejuízo é grande. Eu vou rodar dois VTs aqui, 2 reportagens rapidinhas, e aí a gente fica fixado nesse assunto, porque tudo vai girar em torno disso, Silmar. Bem, sobre a tarifa imposta pelos Estados Unidos ao Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou para o repórter Túlio Amâncio, da Band, e disse que o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo com os Estados Unidos. 2 palavras sobre isso. A primeira é que o Brasil sempre esteve aberto
ao diálogo. Eu mesmo conversei com o Howard Lutnick e com o embaixador Grier. Sempre esteve aberto ao diálogo. E segundo, que o presidente Lula acabou de anunciar que está criando um comitê, um grupo de trabalho, um comitê, exatamente para cuidar dessas questões. Então, vamos aguardar. Bom, e diante da ação do governo norte-americano em taxar em 50% as exportações brasileiras, o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento disse que já está com iniciativas aí para agir de forma proativa. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que já telefonou para as principais entidades representativas dos setores mais afetados, como o setor de suco de laranja, o setor de carne bovina e o setor de café, para que possam juntos ampliar as ações que já estão sendo realizadas, como ampliar mercados, reduzir barreiras comerciais e dar oportunidade de crescimento para a agropecuária brasileira. Neste momento, ele disse que vai reforçar essas ações buscando os mercados mais importantes do Oriente Médio, do Sul Asiático e do Sul Global, que têm grande potencial consumidor e podem ser uma alternativa para as exportações brasileiras. As ações diplomáticas do Brasil estão sendo tomadas em reciprocidade. Diante da ação indecente do governo norte-americano em taxar em 50% as exportações brasileiras, já estamos agindo de forma proativa. Telefonei às principais entidades representativas dos setores mais afetados. O setor de suco de laranja, o setor da carne bovina e o setor do café, para que a gente possa, juntos, ampliar as ações que já estamos fazendo nos 2 anos e meio do governo do presidente Lula, em ampliar mercados, reduzir barreiras comerciais, dar oportunidades de crescimento para a agropecuária brasileira. Neste momento, vou reforçar essas ações, buscar os mercados mais importantes do Oriente Médio, do Sul Asiático, do Sul Global, que tem grande potencial consumidor e pode ser uma alternativa às exportações brasileiras. As ações diplomáticas do Brasil estão sendo tomadas de reciprocidade. As ações proativas vão acontecer aqui no Ministério da Agricultura para minimizar os impactos. Aqui é a casa da agropecuária brasileira. Nós estamos juntos para passar e superar este momento difícil. Estamos juntos, claro que estamos juntos, ministro, porque a palavra que o ministro usou é a mais correta e eu gostei. Ação indecente do governo americano. Em suma, indecente, porque não se justifica. O presidente Trump, inclusive, disse que o Brasil tem superávit sobre os Estados Unidos na balança comercial. Mentira. Nós temos déficit há mais de décadas. Uma série de atitudes tomadas aí, 50% de tarifaço por conta de vontades políticas, que não tem nada a ver. E aí, dá uma lascada tremenda na nossa economia, que já não vai bem, né, Silmar? Para quem prometeu picanha, vamos voltar aqui, para todo mundo, na época da campanha eleitoral, tá com um rabo de foguete aí para resolver agora, hein, Silmar? E aí, bate direto nos números da inflação, que a gente não comentou ontem, inclusive, e eu já fiz um bolo só para você começar a botar no forno aí, já cresceu, agora vamos ver o que acontece. Ficou ruim, Silmar? 2 preocupações novas. Uma é a inflação, né, que tem um impacto inflacionário aqui no Brasil, e o outro é temor de desemprego, né, Tavinho? Eu fiz aqui uma lista aqui dos 10 produtos mais afetados, tem itens importantes. Bom, primeiro aqui, os 3 primeiros são do agronegócio, pela ordem aqui, café, carne, especialmente carne bovina e suco de laranja. Depois vem petróleo, o Brasil exporta muito petróleo bruto para os Estados Unidos, não tem capacidade de refino aqui internamente de toda a produção. O Brasil tem uma grande produção de petróleo, mas não refina toda a produção, então exporta petróleo bruto para os Estados Unidos. Então, é o 4º produto mais importante da pauta de exportação. Aeronaves. Imagina aqui a Embraer aqui vai sofrer bastante, porque o principal mercado da Embraer atualmente é o próprio Estados Unidos, né? Exporta muito avião para lá. Então, aeronaves, semi-manufaturadas de ferro ou aço. Toda a indústria aqui, voltada à siderurgia aqui, vai ser diretamente afetada, porque exporta muito para os Estados Unidos. Materiais de construção e engenharia. Madeira, tem a ver com celulose, tem a ver com o setor florestal aqui no Brasil, que também é um setor do agronegócio. Grandes exportações para os Estados Unidos. Máquinas e motores em geral.
inclusive alguns produtos eletrônicos fabricados aqui são exportados para os Estados Unidos. Ou seja, a lista é grande e inclui produtos industriais também relativamente sofisticados, que geram empregos aqui no Brasil, né? Então são duas preocupações novas aqui, o presidente Lula não tinha até agora, né? O dólar estava caindo, ou seja, o impacto na inflação estava sendo positivo, isso agora vira, por outro lado, esse temor de desemprego aqui no final de ano, que é véspera de ano eleitoral, né? Você imaginou o impacto? Pois é, Silmar, pois é. Você citou aí a Embraer, né? E a Embraer, além dos aviões que vende, as linhas regionais nos Estados Unidos são operadas pelos aviões da Embraer. Não são os Boeings, nem aquele da francesa lá, e nem da canadense, da Bombardier. A Bombardier ainda concorre com a Embraer. Então, a Embraer exporta muita peça de reposição, porque esses aviões precisam de manutenção. Então, o prejuízo é gigantesco. A queda na bolsa ontem da Embraer foi um tombo, sei lá, muito grande. E aí, quando a gente pega o suco de laranja, o Ibiapaba disse ontem mesmo, aumenta 530% o preço da tonelada do suco, inviabiliza. Por isso que você citou a disparada do preço do suco de laranja nos Estados Unidos. O café, 35% do mercado americano, do que o americano consome de café, do que os Estados Unidos compra, é do Brasil. Influencia diretamente, o preço está lá em cima. E aí, vamos ladeira abaixo com a carne também, que a gente vende muita carne para os Estados Unidos. Enfim, eu não sei como é que isso vai terminar e o que é que vai ser feito. O Brasil vai tomar suas providências através do governo, mas agora tem um pipinaço aí para resolver. Não sei, Silmar. As coisas não estão boas, não. De jeito nenhum. Hã? Então, tem 20 dias até o início de vigência disso, a vigência a partir de 1º de agosto. Então tem um certo tempinho aqui para negociar eventualmente e para saber exatamente o que fazer, né? Já há um certo sentimento aqui que não vale a pena retalhar, né, com um tarifaço semelhante. Acho que isso não vai dar em nada, só piora a situação, né? Então o negócio não tem jeito, o negócio é negociar mesmo e aí ver quais são as possibilidades de abertura nessa negociação. Então, por isso que o presidente está tentando montar uma reunião aqui com todos os setores prejudicados para encontrar algum tipo de saída, ver se tem saída fora do mercado americano, que é uma das possibilidades, mas muito difícil, ou seja, é difícil repor essas perdas do mercado americano em outros mercados, né? Isso não se constrói da noite para o dia, né? E o tempo é curto. Portanto, muita reunião pela frente aqui para decidir e não decidir às pressas, né? Para não fazer bobagem também, né? Então tem prazo, tem 20 dias, dá tempo aí de chegar a alguma conclusão eventualmente conciliatória aí nessa questão toda. Vamos ver. Que a gente espera, mas me preocupa que foi uma decisão puramente política. Começa com uma defesa do ex-presidente Bolsonaro, tem o caso do ministro Alexandre de Moraes envolvido aí também por conta de algumas empresas de internet que operam no Brasil, com o governo americano dizendo que elas são base dos golpistas do 8 de janeiro, que também é outro pepino aí para o governo resolver. E tem a questão do BRICS, né, que nós tivemos a reunião aí na metade da semana passada para frente aqui no Brasil. Agora, economicamente é um desastre, porque isso não foi feito com nenhum país do mundo, uma taxação dessa. E se o Trump se incomodou com as declarações do nosso presidente Lula e das pessoas que estavam no BRICS, se ele se incomodou com isso, ele não tomou nenhum tipo de atitude desse tipo contra nenhum outro país do BRICS. Ele tentou peitar a China, mas a China bateu de frente, segurou e falou: nós não vamos nos render. E ponto final. Coisa que eu acho que o Brasil não tem fôlego e nem capacidade para isso. É isso que me preocupa. Tem a posição do próprio Bolsonaro aqui, né? E possivelmente muitos bolsonaristas aqui estão sugerindo até que o presidente Bolsonaro interceda lá no sentido de baixar essa tarifa, porque vai acabar ele sendo um dos prejudicados, já que ele foi alegado como causa também desse tarifaço. Ou seja, tem esses dois lados aqui da mesma moeda. Possivelmente isso causa mais desgaste ao bolsonarismo do que algum tipo de vantagem. Eu acho que é só eles refazerem a leitura aqui, isso pode jogar toda essa questão contra eles mesmos, né? Embora tenham alegadamente aqui sido as motivações alegadas pelo presidente Donald Trump como necessidade aqui de impor essa tarifa ao Brasil. Em suma, tem toda uma questão
política por trás dessa questão, até porque a origem toda ela é política, né? De economia não tem nada, né? Até porque o Brasil realmente tem um déficit em relação ao comércio com os Estados Unidos, não um superávit, né? Como outros países. Como disse o ministro Fávaro, foi uma atitude indecente, nefasta, eu diria. Um absurdo o que foi feito com o Brasil. Se quer botar o Brasil de joelhos, vem. Mesmo porque Brasil e Estados Unidos sempre tiveram um bom relacionamento comercial, político, etc. e tal. E o Trump está jogando contra tudo isso, né? Inclusive dentro do seu próprio país. Mas lá é outra história, né? Porque o americano também já está sofrendo com isso e vai sofrer ainda mais. Agora, atitude covarde, maluca, completo de um doido. É assim que todo mundo está classificando isso. Todo mundo, no mundo inteiro, né, Silmar? É verdade, a repercussão foi global aqui, ninguém entendeu isso aí, né? Manchete em vários jornais do mundo inteiro no dia de ontem, né? Pela própria incompreensão dessa medida, né? Totalmente diferente do que está sendo tratado com outros países, né? Com tarifas menores e outro detalhe importante, cartas que estão sendo enviadas pelo presidente Donald Trump propondo negociações em sigilo. E essa do Brasil foi escancaradamente publicada pelo próprio presidente americano, né? Ou seja, uma coisa assintosa, inclusive, debochada, eu diria até, Exatamente. a um país importante como o Brasil. Exatamente. Incrível. Não, é incrível. O país, o Brasil e o governo têm que tomar, e todas as entidades têm que tomar uma atitude muito ríspida e séria em relação a isso. Agora, é difícil, é uma atitude covarde. Não dá para entender, não dá para entender. Quanto ao que você disse, será que o ex-presidente Bolsonaro poderia interferir nisso e poderia ligar para o Trump e dizer, Trump, dá uma maneirada aí, porque está prejudicando, O inclusive, interesse dele mesmo, né? ele mesmo. O interesse dele mesmo. Né? Ao invés de festejar aí, como está fazendo, ia ter lamentar essa decisão e apelar até para evitar perdas políticas para ele mesmo. Ele mesmo. Talvez ele não, ele já não pode, porque está inelegível por enquanto, mas porque está em processo. Bolsonarismo. Mas para o bolsonarismo e para outros candidatos aí de direita já repercutiu negativamente, já repercutiu. Enfim, vamos aguardar aí, porque tem um fim de semana aí para botar as barbas de molho e a cabeça embaixo do chuveiro com água fria, apesar do frio. Tá bom, Silmar? Combinado, Tavinho. Uma boa tarde para você, toda a equipe aí. Um bom final de semana. Até segunda. Para você, bom final de semana também. Até segunda. Abraço aí nos nossos amigos do Rio Grande do Sul, sempre ligados no nosso programa também, assim como todo o Brasil.